Será que o funk afeta a mentalidade mesmo e o comportamento das pessoas, ou isso é coisa de crente maluco que fica vendo demônio em tudo? Hoje eu vou responder essa pergunta e quero falar hoje também, a gente vai falar sobre o funk na escola. Para responder essa pergunta, se o funk realmente afeta a mentalidade, é necessário a gente falar sobre psicanálise, bem rapidamente, sobre uma coisa chamada recalque na psicanálise. O que é recalque? Não tem nada a ver com os recalcados, beijinho no ombro, nada disso não. Recalque é um armazenamento de memórias, de experiências vividas. Por exemplo, então de 0 a 8 anos, a criança ela vai recalcando as memórias. Algumas linhas da psicanálise, da psicologia vai divergir entre 0 a 6 e 0 a 8, mas é mais ou menos 0 a 8, a maioria das linhas vão falar de 0 a 8 anos. É como se a criança fosse uma antena gigante, né, de captar informação, experiência, e ela vai guardando tudo isso, ela vai recalcando, vai armazenando isso no inconsciente, e a partir dos 8 anos ela passa a reproduzir tudo aquilo que ela viveu de 0 a 8 anos. Se você for aprofundar nesse estudo, você vai ter um entendimento mais profundo ainda de quanto isso é verdadeiro. E respondendo, ou seja, o funk afeta muito a mentalidade, o comportamento das pessoas. E eu cresci ouvindo, né? Quando eu era criança, talvez, não sei, eu tenho 31 anos, mas dependendo da sua idade, você também cresceu ouvindo Seguro Tchan, Amarro Tchan, né? E né, o grupo de axé lá cantando isso. E quando tinha evento cultural na escola, eles cantavam essas músicas. E pra gente, a gente não tinha muita noção, porque tinha muita música de axé daquela época que elas tinham um duplo sentido, você percebia que você tinha uma sensação, hoje eu percebo, na época eu não percebi isso conscientemente, mas tinha uma sensação que tinha alguma coisa sensual, que tinha alguma referência a alguma coisa sexual, mas você não conseguia entender, não era uma mensagem explícita. E aí tinha uns eventos culturais, as meninas dançavam, nós meninos regalava 2 olhos de tandera, né, pra ficar olhando as meninas dançando, então isso afetava de uma forma, né, no sentido de ver, a gente ficava chocado de pensar que a escola permitia que as meninas dançassem daquele jeito. Os nossos pais achavam aquilo um absurdo, né, Seguro Tchan, Amarro Tchan, e eu não entendia por que eles achavam tanto absurdo, porque a gente não entendia a letra. Agora falando essa questão de afetar a mente, eu vou fazer uma análise de uma música aqui rapidamente. Olha as músicas que as crianças estão crescendo ouvindo. Você imagina o que eles vão, se eles vão recalcar isso e como vai ser. Pensando nisso, você também que deve ter crescido ouvindo o El Chan, né, na sua infância, essa geração, por exemplo, a gente com 15 anos, a nossa geração em relação à sexualidade, ela já estava muito pior do que a geração anterior. E agora você imagina essa geração que está ouvindo esse tipo de música, essas crianças que estão ouvindo esse teor de música, como eles vão ser com 15 anos? Olha só, a música diz assim, a música do MC Pedrinho, ele fez essa música, ele estourou, é uma música que ficou muito conhecida no Brasil. Ele fez a fama dele através dessa música e ele tinha 11 anos quando ele lançou essa música, gente. Olha só que a música, eu vou ler só um trecho e eu vou até mudar um termo que ele usou pra não ficar tão pesado, beleza? Ele tá falando da novinha e tal, que a novinha dando não sei o que lá. Ele diz assim, ó, ela ajoelha, tá falando da novinha, ela ajoelha, se prepara e faz um sexo oral bom. Eu mudei a palavra sexo oral, ele usou outro termo, tá bom? Que fica desnecessário eu falar aqui. E aí ele diz o seguinte: a novinha experiente já nasceu com esse dom. A música chama Dom, Dom, Dom. E o que acontece? E ele rima isso e ele fala: a novinha experiente já nasceu com esse dom. De quê? De fazer sexo oral. Olha só que loucura. Gente, essa música é bem antiga, já tem música muito pior hoje, mas eu quero fazer uma referência que essa música tem uma coisa muito interessante. Tem muita gente que fala que não, que funk não faz apelo à prostituição infantil, esse negócio de novinha é a menina de 18 anos e tal. Mas não, gente, não tem como ele falar, que ele diz que a menina novinha, ela faz um sexo oral bom, mas ela é experiente, ela já nasceu com esse dom. Ela tá falando que o bebê, quando ela era bebê, ela já tinha um dom de fazer sexo oral. Olha que nível que chega, né? As músicas que as crianças estão ouvindo hoje. E se você já ouviu algumas outras letras, você sabe que tem coisa pior do que isso. Eu trouxe essa aqui para falar sobre esse ponto específico. E agora, só que diante disso, para trazer para essa discussão, eu separei 4 pontos muito importantes para a gente discutir, tá ok? E o primeiro,
é muito importante a gente ressaltar que a culpa não é só do funk. Ou seja, o funk agora, a culpa é do funk, né? De toda a desgraça do Brasil, da prostituição, da pedofilia, de tudo, é culpa do funk? Não é só culpa do funk. O funk, aí entra o segundo ponto desse diálogo, que é o seguinte, desse assunto. O funk, ele é um sintoma. Então, ou seja, não é culpa dele só, a gente já vai falar. E o segundo ponto explica isso, que ele é um sintoma. O que é um sintoma? Por exemplo, a febre, ela é um sintoma de quê? De uma infecção, por exemplo, né? Então, essa sintoma, ele é um indicativo de alguma coisa. E o funk, não que ele não seja o problema em si também, mas ele é um sintoma de uma realidade que o Brasil se encontra e tudo mais. A gente não vai se aprofundar nessa questão aqui agora. Mas, o que acontece? Então, nesse segundo ponto, além dele ser um sintoma, ele é um sintoma extremamente contagioso. Como você vê a influência dessas músicas sobre a vida dos jovens, falando sobre a influência, sobre o comportamento. Se da criança ela vai recalcar isso, como diz, a criança também é um CD virgem dos 0 aos 8 anos, ela está recalcando toda essa informação que ela está recebendo e ela vai passar a reproduzir a partir dos 8 anos tudo aquilo que ela experienciou até os 8 anos. Olha só para você ver, ele influencia até a vida do adulto, né? Por exemplo, quantas vezes você já deve ter ouvido notícia, por exemplo, de um evento cultural na cidade. E aí, por exemplo, tem 3 dias de show e aí vem bandas diferentes. Então no primeiro dia vem um grupo de samba qualquer que fala só músicas, né, de, sei lá, de amor, de alguma coisa assim, e não tem nenhuma violência, não tem nenhum, tipo, nada demais. Chega no outro dia, vem uma banda que fala sobre violência, por exemplo, o rap, né, tem muito disso, show do Racionais. Depois, cara, depois do show do Racionais, a tropa de choque já tá lá esperando, porque eles destroem tudo. Eles, às vezes, há muitos dos casos, né, no meio do show, ao invés dos Racionais às vezes fazer alguma referência à polícia, alguma coisa, quem odeia a polícia, não lembro, acho que era exatamente assim, quem odeia a polícia com a mão pra cima, na música, e todo mundo levantando a mão. Chegava no final do show, a galera, opa, tem umas formigas aqui, onde eu tô, e aí a galera quebrava banca de jornal, quebrava tudo e tinha que ter confronto com a polícia e tudo mais. No sentido assim, lógico que isso envolve muito mais coisa em relação à cultura dos fãs, dos Racionais, enfim, o lugar onde eles moram, o contexto dele. Eu não vou entrar nessa questão aqui também agora, mas a música tem uma influência muito forte na mente, não só da criança, mas do adulto também. E aí o que acontece? Então, se o segundo a gente entende que ele é super contagioso, né, por conta da levada da música, que é muito envolvente. A terceira é muito importante a gente entender que não dá para a gente criar nossos filhos numa bolha. Ou seja, numa bolha, né, uma bolha gospel, uma grande, gigante bolha gospel, onde seu filho não vai escutar funk e vai crescer livre disso. Ele vai ouvir no celular do amigo, ele vai ouvir no carro que passa na rua, na escola, enfim, ele vai ouvir, os nossos filhos vão ouvir essas músicas. Mas, aí, dentro desse terceiro, eu queria ressaltar alguma coisa. Mas a gente pode impedir que a escola promova isso e coloque um selo de qualidade, de garantia, ó, isso aqui a gente aprova, um selo de aprovação sobre isso, porque é isso que ele faz. Porque uma coisa, os jovens, as crianças estão ouvindo ali no celular, ouvindo no carro do amigo e tal, mas na hora que vai a escola que devia meio que, sei lá, aconselhar, alertar sobre essa questão, porque em outro vídeo a gente vai falar sobre a criminalização do funk, tá bom? E é uma questão muito louca, porque então lá na escola eles fazem um evento cultural e eles convidam, né, os jovens, então, e aí as crianças vão lá, dançam isso como vocês viram no vídeo. Se você não viu o vídeo, eu deixei aqui, aqui no link aqui embaixo tem um vídeo, né, que tá lá no meu Instagram, no IGTV, que você vai ver o vídeo e eu falo sobre a Clarissa Tércio. Eu coloquei um vídeo da deputada Clarissa Tércio, que ela apoia essa questão contra, né, o funk nas escolas. E lá na escola o que vai acontecer? As diretoras apoiam, então a menina tá lá dançando com músicas do teor que você vai ver nesse vídeo, que são músicas pornográficas, e as professoras, os coordenadores, diretores batendo palma para aquilo e dizendo isso tá tudo certo, isso é muito bom. Ou seja, isso gera uma apoiação,
um apoio das autoridades, ou seja, da autoridade dela, que é a professora, que é a diretora, que está ali apoiando, né, esse movimento, né, chamado, que eles chamam de cultura, que aí vai entrar outras questões que nós não vamos discutir, essa questão cultural da música. É muito interessante, porque o funk já deixou de ser simplesmente algo cultural. Eles estão até discutindo para ver se existe algum indício de cultura, ou se é só sexo por sexo, né? Se não existe, eles falam, não estão conseguindo encontrar características de cultura no funk. Ele perdeu, ele virou terra de ninguém, virou tipo uma terra sem lei, que cada um fala o que quer, cada um faz o que quer. Então existe muita criminalização, né, que a gente vai discutir um pouco mais em outro vídeo, e a questão feminina também, que no próximo vídeo a gente vai falar sobre a questão da mulher, como que a mulher abraçou isso. Tipo, por exemplo, às vezes a gente já parou para pensar, talvez você já deve ter falado, como que uma mulher pode cantar e dançar o que eles estão falando e curtir ainda e apoiar. Eu vou falar sobre essa mentalidade, o que é gerado, como isso também é gerado na infância e tal, vou explicar isso no próximo vídeo. Mas é essa questão que, então, não tem como a gente criar os nossos filhos numa bolha, mas a gente pode permitir que as autoridades parem de colocar o selo, de garantir isso, parem de tocar nas escolas. É o mínimo que a gente pode fazer. Beleza? Então esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto dessa discussão, eu quero fazer uma pergunta que eu já quero até propor. Então a pergunta é: qual é o nosso papel como cidadão, como cristão, em relação a essa questão? Entende? Porque é um problema social, é um problema que afeta todo mundo. Você não precisa ser cristão para entender que isso faz mal para uma criança, que a sexualização, que é algo diferente da sexualidade. Sexualização é você adultizar uma criança com uma informação que ela não está pronta para digerir. Isso, qualquer psicólogo, mesmo que ele seja ateu, ele vai afirmar isso para você, que adultizar as crianças, sexualizar, erotizar as crianças, isso vai dar ruim, e vai dar muito ruim. O pouco que já fez, olha a transformação que fez na nossa sociedade de uns tempos para cá, como eu disse também no vídeo, a mudança da mente das crianças de hoje, coisas que você não via antes, você está vendo agora. Então é uma mudança muito louca. E qual é o nosso papel como cristão, como filho de Deus? O que a gente tem que fazer? Talvez você tenha mais alguma ideia, eu gostaria que você deixasse aqui, tipo, no comentário, se eu deixei de falar alguma ideia, faltou alguma coisa, você pode sugerir aqui, beleza? Que eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso. E eu coloquei duas opções, que o primeiro é apoiar a Clarissa Tércio. A deputada Clarissa Tércio começou esse projeto lá no Pernambuco, um projeto de lei, que a galera se revoltou lá no Pernambuco, o que estava acontecendo nas escolas, desses eventos culturais, apoiado pela diretoria. E aí ela fez uma petição lá, não sei como fala exatamente, mas ela fez uma lei lá, esqueci o termo, ela está tramitando uma lei, ela mandou lá para o Senado, lá para discutir uma lei sobre cortar, né, funk nas escolas, e você vai poder entender melhor aqui no vídeo, ela explica um pouquinho melhor, eu esqueci o termo exato em relação a isso, em relação à lei. Então o primeiro é apoiar ela, divulgar os vídeos dela, que você vai poder entrar no canal dela, ela tem um canal, compartilhar o vídeo dela, compartilhar esse vídeo que eu tô falando dessa questão também. Inclusive queria convidar você já a se inscrever no canal, deixar o seu like, beleza? E compartilhar o vídeo, deixar aqui alguma coisa que você queira falar. E você já parou para pensar que o que a gente pode fazer também, que é a segunda coisa que eu queria propor, a segunda ideia, depois que essa lei for aprovada lá no Pernambuco, a gente tem a possibilidade de trazê-la para cá, ou já de fomentar aqui com políticos, né, que apoiem essa causa em relação à família, da gente, cara, bloquear isso aqui nas escolas de São Paulo, do estado de São Paulo, ou pelo menos da nossa cidade, da sua cidade, e começar a expandir essa ideia para todo o estado. Você que é de outro estado, se você quer levar isso para o seu estado, coloca aqui no comentário, a gente pode começar fomentar esse diálogo, compartilha, porque essa é uma questão muito importante. Eu quero falar uma coisa para você: o que você quer para a próxima geração, o que você quer para os seus filhos, se você já tem filhos maiores, como você enxerga a sociedade daqui a algum tempo, essas crianças escutando esse tipo de música, o que vai ser? Sendo que hoje está desse jeito, hoje está desse jeito com a galera que cresceu ouvindo El Chan, imagina como vai estar a próxima. Então essa é uma questão de problema social, essa é uma questão, um chamado de Deus
para todo mundo, pra gente agir em relação a isso, tá ok? Eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Eu queria que você deixasse um comentário aqui dizendo o que você pensa sobre isso, tá ok? Se você não concorda com isso, eu respeito a sua opinião e eu gostaria que você deixasse falando o porquê você não concorda. E é muito importante a sua opinião pra gente poder debater se eu falei alguma coisa que não tem muito a ver e eu posso, né? A gente pode ir discutindo sobre isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo.